A primeira coisa num debate é você avaliar corretamente a situação de debate e não propriamente o conteúdo que se vai discutir. Essa situação de debate é definida, quer dizer, sobretudo pela pessoa do adversário, quer dizer, o que ele está procurando no debate, qual é o objetivo dele, tá certo? E como você deve tratá-lo. Aristóteles já recomendava, quer dizer, foi o sujeito que melhor equacionou as regras da confrontação de provas. Ele dizia que não se deve discutir jamais com quem não conhece ou quem não respeita as regras da prova. Então, isto fica como, vamos dizer, um preceito universal. Essas situações de debate, elas podem variar muito. Vamos dizer, a primeira e a situação, vamos dizer, ideal seria aquela onde você tem dois estudiosos que dispõem do mesmo corpo de informações e que conhecem e respeitam as regras da prova, ou seja, um debate científico. O debate científico acontece, né? Por exemplo, vários debates em que o James Craig entrou são desse tipo, quer dizer, ele estava se confrontando com pessoas que têm um currículo de realizações científicas e que, em princípio, são capazes de acompanhar uma demonstração, e onde ali a prova lógica é tudo. Portanto, cada um entra com uma tese determinada, essa tese é apresentada de antemão, e em seguida apresentam os argumentos contra e a favor. O famoso debate entre Gilbert Chesterton e George Bernard Shaw. Tá certo? Você pode ver inúmeros debates desse tipo ao longo da história. Então, é um debate entre dois concorrentes que estão mais ou menos em igualdade de condições e que seguem o mesmo corpo de regras e que, em princípio, têm acesso aos mesmos conhecimentos. Portanto, só resta ali a confrontação da prova lógica. Mas quando não é assim, então, em primeiro lugar, você precisa ver que o outro contendor, em geral, não entra com uma tese, ele entra com uma impressão que ele deseja passar. E neste caso, então, o eixo do debate se transfere da esfera lógica para a esfera psicológica. Quer dizer, você está confrontando não uma ideia propriamente dita, mas uma pessoa. Tá certo? Uma pessoa que deseja, de algum modo, dar uma boa impressão para a plateia e atrair a simpatia. Tá certo? Então é uma confrontação puramente psicológica. Tá certo? Neste caso, aquele que vem com uma tese e procura defendê-la o melhor possível está numa tremenda desvantagem. Não há uma equivalência dos argumentos de parte a parte. Então o que acontece é que, como acontece em geral em todo debate no Brasil, não existe uma interpenetração intelectual. Tá certo? Não existe uma efetiva troca de ideias que possa enriquecer os dois participantes e a plateia. Quer dizer, um está falando num plano e o outro está falando num outro plano completamente diferente. Eu vou ler aqui para vocês umas notas que eu tomei a respeito do debate do Flávio Morgenstern com o Igor Fuser. Então, o título aqui é Falsificação Integral. Já nos primeiros 10 minutos do seu debate com Flávio Morgenstern no Grêmio Politécnico sobre a ditadura militar, o professor Igor Fuser exemplificou com rara concisão a regra de que ninguém pode mentir com eficiência se não falsifica primeiro a própria situação de discurso. Isso aqui é absolutamente fundamental. Quer dizer, existe uma situação real, na qual vocês dois estão se confrontando, e existe o conteúdo das ideias que são ali expressas. O conteúdo das ideias está em função da situação de debate e não ao contrário. Quer dizer, as palavras não geram uma situação. A situação está dada, né? Ele começou se queixando de que não há espaço para debate sobre o tema na grande mídia, onde reina a versão oficial única e indiscutível. Quem o ouvisse acreditaria, portanto, estar diante de um porta-voz da minoria amordaçada. Quer dizer, quem é que reclama? Não, só existe uma opinião dominante na mídia. Só pode ser aquele que não participa da opinião dominante e que foi excluído. Ele começou dando exatamente esta impressão. Uma vez transmitida esta impressão, o professor Fuser estava livre para impingir à plateia, sem temor de represálias, a mesma versão oficial à qual ele parecia se opor. E assim ele fez. Ora, isso aqui é o tipo do paradoxo quase imperceptível. Quer dizer, o sujeito ele cria, pelo contraste entre o que ele está dizendo e o que ele está fazendo, quer dizer, um paradoxo na mente do ouvinte. Mas esse paradoxo ele vem muito rápido e em seguida você passa para o debate. Então, com isto, ele já travou a compreensão dos ouvintes. Se pudesse parar o debate aí e perguntar, peraí, professor,
O senhor está reclamando de que a mídia toda repete uma opinião igual à sua? Por que o senhor está reclamando? Não é isso? O senhor gostaria que houvesse uma opinião contrária ali? Ou ao contrário, o senhor está ganhando com esta situação? Se pudesse interromper o debate ali, a situação se esclareceria. Porém, esta técnica, vamos dizer, do paradoxo rápido, ele certamente ali ele já diminui a capacidade de compreensão da plateia. Você é obrigado a engolir uma situação que é totalmente artificial, que não corresponde à realidade da situação efetiva, e então o sujeito cria um teatro e ele coloca todo mundo dentro desse teatro. Essa versão é a seguinte: em 1964, um governo democrático estava empreendendo, por vias legais democráticas, algumas reformas patrióticas que alarmaram o capital estrangeiro, o qual então se mobilizou para derrubar o presidente e instaurar uma ditadura. É o que toda a mídia alardeia há mais de 20 anos, o que se repassa às crianças em todas as escolas do país, o que se imprime e reimprime em livros e mais livros de história. E foi o que o professor Fuser repetiu com a cara mais bizonha do mundo, bem protegido sob a sua aparência enganosa de contestador da uniformidade. Então, o conteúdo que ele está dizendo é falso, porém, a situação já está falsificada. Portanto, como é que você pode contestar a falsidade dentro de uma situação que já é falsa? A coisa já ficou difícil, é? É versão 100% falsa. Em primeiro lugar, João Goulart não promoveu reforma nenhuma. Falou muito em reformas, mas até o último dia, o parlamento lhe implorou que enviasse ao menos um projeto delas, coisa que ele adiou e acabou não fazendo. A lei mesma da remessa de lucros, que segundo o professor Fuser teria sido a causa imediata do golpe, quer dizer, já foi a terceira mentira, quer dizer, a lei da remessa de lucros foi a causa imediata, a causa eficiente que desencadeou o golpe, como se fosse a gota d'água. Não aguentamos mais esse João Goulart, então vem a lei da remessa de lucros, aí sim você pisou no calo do capital estrangeiro, então agora nós vamos reagir. A lei mesma da remessa de lucros, que segundo o professor Fuser teria sido a causa imediata do golpe, só o que Goulart fez com ela foi sentar-se em cima do projeto, que acabou sendo aprovado por iniciativa do Congresso sem nenhuma participação do presidente. Ou seja, João Goulart não tem absolutamente nada a ver com a lei da remessa de lucros. Se a fúria do capital estrangeiro contra essa lei fosse a causa do golpe, este teria se voltado não contra Goulart, e sim contra o Congresso. Congresso que, vejam só, aprovou o golpe e tomou, sem pressão militar alguma, a iniciativa de substituir Goulart por um presidente interino. Isso é um detalhe enormemente importante. Por quê? Quando então o presidente do Congresso, que era o Auro Moura Andrade, convocou o Congresso para declarar a vacância do cargo de presidente e nomear então Ranieri Mazzilli como presidente interino, não tinha havido nenhum contato entre os militares que estavam na rua e o Congresso. Ou seja, eles não receberam sequer um telefonema dos militares. Foi iniciativa do próprio Congresso. Então, o mesmo Congresso que passou a lei de remessa de lucros se apressou em declarar vaga a presidência da República, num ato que você pode considerar até não muito legítimo. Por quê? Porque o João Goulart ainda estava no território nacional. Então a presidência não estava vaga, simplesmente o presidente não estava em Brasília. Ele estava fugindo do território, mas ainda estava dentro, certo? Então, o Congresso se apressou, né? Em segundo lugar, é falso que Goulart governasse por meios democráticos. Num governo democrático, o executivo não reina como um monarca absoluto, mas obedece às leis e cede às decisões do Congresso democraticamente eleito. Porque você insistir, era um presidente democraticamente eleito. Sim, mas o Congresso inteiro também era democraticamente eleito. Então, aí já é 2 pesos, 2 medidas. Você fica a impressão que houve, de um lado, um presidente democraticamente eleito e, de outro lado, golpistas militares. Não. Ou seja, de um lado o presidente democraticamente eleito e de outro lado o Congresso inteiro também democraticamente eleito. Goulart fez tudo o que podia para fechar o Congresso. Poucos dias antes já tinha enviado um projeto de estado de sítio. Tá certo? Mandou invadir com tropas militares o estado da Guanabara, fortaleza da oposição, e prender o governador Carlos Lacerda, matando-o se resistisse. A operação falhou por um triz. Falhou porque houve um congestionamento na Avenida Brasil, e os assassinos não conseguiram chegar em tempo ao lugar onde o Lacerda estava. Isso foi confessado depois pelo próprio ministro que tramou a coisa. Quer dizer, o ministro da Guerra, do Goulart, foi a cabeça por trás de tudo isso aí. Não hesitou mesmo em usar contra esse Estado o recurso stalinista da arma da fome, vetando, através do seu cunhado Leonel Brizola, o fornecimento do arroz gaúcho, que era uma das bases da alimentação do povo carioca. Quer dizer, houve um pânico
no Rio de Janeiro, porque não tinha mais arroz. Como se isso não bastasse, protegeu a intervenção armada de Cuba no território brasileiro, ocultando as provas e enviando-as por baixo do pano a Fidel Castro. É eufemismo dizer que Goulart tramava um golpe de Estado. Muita gente diz que ele estava tramando um golpe de Estado, então nós nos apressamos e demos um golpe. Seu mandato foi uma sucessão de golpes de Estado abortados. Ele não estava tramando, ele já tinha tentado várias vezes. Terceiro, não houve literalmente nenhuma participação americana na preparação do golpe. A famosa Operação Brother Sam, tão demonizada pela esquerda, nunca foi nem poderia ter sido nada disso, e só adquiriu essa aparência graças a uma vasta campanha de desinformação lançada pela KGB logo após o golpe. Eu já contei esse caso, está no livro do Ladislau Bittman, né? Conforme confessou o próprio chefe da agência soviética, então lotado no Brasil, Ladislau Bittman. Nesse ponto, a mendacidade esquerdista chega a ser deslumbrante. Todos os jornais do país, a maldita grande mídia a que o professor Fuser finge se opor, até hoje usam como prova da cumplicidade americana a gravação de uma conversa telefônica na qual o embaixador Lincoln Gordon pedia ao presidente Lyndon Johnson que tomasse alguma providência ante o risco iminente de uma guerra civil no Brasil. Johnson, em resposta, determinou que uma frota americana se deslocasse para o litoral brasileiro. Fica aí provado, na cabeça ou pelo menos na boca dos fúzeres, que os americanos foram, se não os autores, ao menos cúmplices do golpe. Mas, para que essa prova funcione, é necessário escamotear 4 detalhes. 1. A conversa aconteceu no próprio dia 31 de março, quando os tanques do general Mourão Filho já estavam na rua e João Goulart já ia fazendo as malas. Não foi nenhuma participação em planos conspiratórios, mas a reação de emergência ante um fato consumado. Inclusive, a resposta do Lyndon Johnson foi literalmente: está assim, então precisamos nos preparar para fazer o que for preciso fazer. Quer dizer, no dia 31 de março estava começando a pensar em vamos nos preparar para fazer o que for preciso fazer. 2. A frota americana estava destinada a chegar aos portos brasileiros só em 11 de abril. Você imagina, se os americanos tivessem participado da preparação do golpe, estivessem informados da data da eclosão, a frota estaria lá no dia 31 de março ou mesmo na véspera. Se é para chegar só 11 dias depois, quer dizer, a coisa começou a ser tramada no próprio dia 31 de março. Ante a notícia de que não haveria guerra civil nenhuma, retornou aos Estados Unidos sem nunca ter chegado perto das nossas costas. É obrigação constitucional do presidente dos Estados Unidos enviar tropas imediatamente para qualquer lugar do mundo onde uma ameaça de conflito armado põe em risco os cidadãos americanos ali residentes. Se Johnson não cumprisse essa obrigação, estaria sujeito a um impeachment. Vocês viram a discussão que está tendo agora a respeito de Benghazi? Havia um risco ali e não enviaram tropas para o lugar. Então, isso quer dizer, o Johnson não precisaria, de maneira alguma, ter participado da trama do golpe para, no dia 31 de março, começar a se preparar para enviar uma frota americana. 4. As tropas enviadas não bastavam nem para ocupar a cidade do Rio de Janeiro, quanto mais para espalhar-se pelos 4 cantos do país onde houvesse resistência pró-Jango e dar a vitória aos golpistas. Você imagina, então, se havia tropas americanas suficientes para mandar desde o Rio de Janeiro até Minas Gerais e pesar decisivamente em favor dos golpistas, como supõe aí o seu Igor Fuser. Quer dizer, é coisa completamente absurda. Para completar, se não houve intervenção americana, houve sim intervenção soviética e profunda. Se até hoje a esquerda vociferante não conseguiu dar o nome de nenhum agente da CIA então lotado no Brasil, e sem eles, como participar de uma conspiração, documentos recém-revelados provam com nomes que havia agentes da KGB infiltrados em todos os escalões do governo Goulart. Em 10 minutos, o professor Fuser conseguiu falsificar nada menos que tudo. Não é preciso, no restante do debate, ele mentiu mais ainda. Mas só esses 10 primeiros minutos já mostram do que se trata. Quer dizer, o sujeito, ele se finge de opositor a um consenso para reforçar esse consenso. Então, evidentemente, isso não é uma tese que ele está defendendo, isso é um papel que ele está desempenhando. Não é a mesma coisa, hein? Porém, o conteúdo da tese só pode ser interpretado em função do papel que o sujeito está desempenhando. Quer dizer, para entender o conteúdo do discurso, é preciso entender a ação na qual ela se insere. Tá certo? Então, desde o começo, a cena já foi montada para ser um negócio teatral. O curioso é que depois de fazer isso, lá para dentro ele chamou, né, o Morgenstern de mentiroso. Quer dizer, aí o teatro chega virou teatro do absurdo. O que fazer numa situação desta? Tá certo?
se você não está diante de um interlocutor sério que tem uma tese, tá certo? E com o qual você possa, vamos dizer, terçar armas da lógica para provar uma tese ou desprovar a outra tese, se você está diante, vamos dizer, de um sujeito que está encenando uma situação, a única coisa a fazer é analisar psicologicamente a situação e desmontá-la, tá certo? De modo que as mentiras apareçam como mentiras, tá certo? E pelo menos a plateia fique sabendo do que se trata. Porém, além da plateia, existe algo que é mais importante nessas situações, que é o próprio interlocutor. Se o sujeito está lá fingindo, então ele está numa posição delicada. Se você puxar o tapete, ele cai. Tá certo? Então, se diante disso você insiste em expor a sua tese e defendê-la logicamente, honestamente, etc., etc., você já entrou dentro do teatro. Você está desempenhando um papel. E você está aceitando, vamos dizer, a farsa como se fosse um debate normal, um debate aristotélico, por assim dizer. E com isto, o sujeito já ganhou de alguma maneira. O simples fato de ele conseguir impor essa farsa como se fosse uma atitude respeitável é tudo o que ele quer. Ele não precisa que as pessoas acreditem em tudo o que ele disse. Tá certo? Basta a farsa ter funcionado. Já está bem. Por quê? Porque isso funciona na base do efeito acumulado. Ele não é o único que faz isso. Tem centenas fazendo a mesma coisa. E com isto, vamos dizer, toda esta pleiade de vigaristas se impõe a inúmeras plateias como se fossem representantes qualificados, como se fossem intelectuais de respeito. E é isto o que lhes interessa. Quer dizer, a decisão do debate propriamente dito não é tão importante. O importante é a imposição de papéis, é a imposição da situação. Então, eles não se incomodam nem mesmo de perder um debate, contanto que eles saiam de lá com a sua, vamos dizer, posição social reforçada. O homem aparece lá como professor de relações internacionais. Ele não aparece dizendo assim, eu sou um cabo eleitoral do PT, estou aqui para mentir que nem um doido. Tá certo? Só que ele não se comporta como um intelectual, ele se comporta como um cabo eleitoral, mentindo mais do que um vendedor de geladeira usada. Né? Se você aceita a situação, então, de certo modo, ele já ganhou. Já ganhou o máximo que ele pode ganhar nessa situação. Como você sabe que a situação de debate foi montada numa base farsesca, então você tem que transferir o enfoque desde a argumentação lógica para a análise psicológica da própria situação. E daí você restaura, vamos dizer, a possibilidade da confrontação de argumentos. Primeiro tem que limpar a situação. Eu dou o exemplo, já dei muitas vezes exemplo do sujeito que vai jogar baralho na sua casa, mas por baixo da mesa ele está passando a mão na perna da sua mulher, tá entendendo? E você fica todo contente porque ganhou o jogo de baralho. Eu digo, não adianta ganhar o jogo de baralho, você tem que dar um jeito de expulsar aquele camarada. Então, a análise da situação psicológica mostra duas coisas. Ou esse sujeito desconhece totalmente a história de 64 e, portanto, ele não tem autoridade intelectual para discutir o assunto, ou ele conhece e está fingindo, portanto, ele não tem autoridade moral para discutir o assunto. Então você tem que limpar o terreno primeiro. Tá certo? E nesse caso, a minha recomendação é o seguinte, não entre num debate com essa gente para você provar nada. Não vá com uma tese, não tente provar uma tese. Somente desmonte a tese e a posição do adversário. Permaneça no lado crítico, analítico. É muito menos importante você... O que está em discussão ali, de fato, não é o golpe de 64 e o que aconteceu em 64. Isso é só o pretexto. O que está em discussão ali são duas pessoas, uma das quais personifica um treco chamado esquerda e outra que personifica um treco chamado direita. Tá certo? E tudo o que interessa é impor o representante da esquerda como uma pessoa qualificada, tá certo? Como um intelectual de respeito. É só disso que se trata. É um teatro, realmente. Não é um debate no sentido lógico, científico da coisa. Então, a recomendação é a seguinte, não tente provar nada, só desmantele a máquina de falsificação. Não precisa xingar, não precisa ofender, mas mostre que a situação não é aquela que o sujeito está impingindo. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que seria preciso fazer ali seria esta coisa do papel falso que ele impôs no começo. Quer dizer, ele se apresenta como se ele estivesse contestando o consenso da mídia, quando ele, na verdade, ele está reforçando. Então, por que o sujeito fez isso? Nenhuma pessoa honesta faz uma coisa dessa. Se a minha opinião é a própria opinião dominante, eu não vou denunciar a opinião dominante, evidentemente. Então, esta falsificação inicial determina todo o restante do que o sujeito falou
durante o debate. Tá certo? Nesta análise psicológica, você precisa ver o seguinte: qual é o objetivo dela? Desmascarar o sujeito perante a plateia? Sim, em parte. Porém, o mais importante é desmascará-lo perante ele mesmo. E fazer aquilo que Lenin dizia, fazer o adversário perder a vontade de lutar. Porque quando o farsante é desmascarado, ele entra em depressão imediatamente. E aí ele perde o gosto pela coisa. E se você fizer isso, você desativa um cara desse durante anos. E como esse pessoal está em toda parte, ocupam todas as posições, então retirar um deles, tirar um deles da tomada é muito importante. Então o objetivo psicológico é esse, você vai lá para deixar o sujeito deprimido, não para provar esta ou aquela tese, mesmo porque nas condições em que o debate se travou era impossível provar qualquer tese. No máximo você poderia dizer que um dos lados teve argumentos melhores, mas isso não é prova. Você não vai persuadir ninguém, vamos dizer, de uma realidade histórica de 40 anos atrás, num debate de 1 hora. Isso é impossível. Precisaria, na verdade, muitos e muitos livros para isso. No caso, os livros estão todos a favor dele. Quer dizer, ele está defendendo uma opinião que já é majoritária, que já está disseminada em todo o mundo. Não é que ela é majoritária, ela é realmente única. Praticamente só agora está aparecendo uma ou outra pessoa que diz que não foi bem assim. Sobretudo, vamos dizer, o pessoal militar, o pessoal direitista e pró-64, o pessoal a favor do regime, o defende muito mal, porque tenta defendê-lo como uma totalidade, o que é impossível. Tá certo? Então, por exemplo, tem que enaltecer a obra dos regimes militares, tá certo? E tem que negar o óbvio, quer dizer, que houve tortura, houve assassinato, não dá para fazer tudo isso aí. Quando você entra no debate, você já está rotulado como se você fosse um general de 64, você está defendendo o indefensável, você está defendendo o fascismo, a repressão, etc, etc. E o outro lado está defendendo a democracia, né? Os direitos humanos, etc, etc. Então você tem que desfazer todo esta máquina antes de entrar no mérito da questão. Quer dizer, discutir primeiro a própria condição do debate. Isto é básico. Senão você entra dentro de um teatrinho onde toda a vantagem está a favor do mentiroso. E se você aceita a farsa, não importa o que você diga depois, já está tudo falsificado. Na verdade, ali o Morgenstern não estava discutindo com o professor de Relações Internacionais, estava discutindo com um cabo eleitoral muito vagabundo, um farsante, assim, um rasteio. Entendeu? E era mais importante desmantelar esta máquina do que provar alguma coisa a favor do golpe de 64.